Bom, então, nessa nossa segunda aula, né? Teoricamente das 8 às 11, aqui pelo Zoom, o link permanente disponível na plataforma é o mesmo que nós usamos semestre passado, tá? E aí hoje, dia 1º de outubro, já, depois nós temos dia 12 de novembro e depois dia 3 de dezembro, que antecede o Congresso do Projeto Integrador. O Congresso do Projeto Integrador é dia 5 de dezembro. Então, nós teremos uma aula no sábado, e aí já é o encerramento do projeto na segunda-feira, certo? E aí, aquele mesmo esquema, eu vou avisando vocês sobre entrar na segunda parte da reunião, e aí vocês colocam novamente nome completo, curso e semestre. Aí até coloquei aqui embaixo, se for necessária a realização de uma terceira reunião, lógico que eu aviso vocês, e aí vocês fazem o mesmo esquema, nome completo, curso e semestre, tá? Pode ser que a gente não precise, vocês, se realmente forem só vocês que estarão aqui hoje, vocês já estão mais acostumadas, né, com essas questões, e aí fica, então, de consulta de material, né? Até porque vocês já fizeram o trabalho do projeto integrador do semestre passado e já fizeram corretamente, então isso já é um ótimo caminho para esse semestre, tá? E para os outros, né? Então, o mini artigo, para quem vai fazer o mini artigo, Liege não vai fazer o mini artigo porque já está fazendo o artigo do TCC, né? Mas a Juju vai fazer com as meninas. Então, para quem vai fazer o mini artigo, continuar usando o template, tá? Lá tá exatamente toda a formatação em relação às normas da BNT, em relação à estruturação, mas se ainda assim houver dúvidas, eu fico disponível e também tem um arquivo escrito, formatação do mini artigo, que lá o Sérgio colocou todas as setinhas bonitinhas para vocês verem como é que a quantidade de espaçamento entre linhas, os centímetros das margens e assim por diante. Então, mesmo a correção, para mim, não sendo obrigatória esse semestre, se vocês precisarem me enviar tanto pela plataforma quanto por e-mail, alguma coisa assim, vocês enviam apenas em Word para eu corrigir daquele jeito que vocês duas, né, que estão aqui, estão acostumadas já ao jeito que eu corrijo, tá? Então, qual que é a diferença do mini artigo do semestre passado para esse? Então, o mini artigo desse semestre, ele tem um mínimo de 2 páginas e o máximo de 4 páginas, tá? Então, quem tem um conteúdo mais extenso, pode ficar tranquilo que vai conseguir colocar tudo no mini artigo. E também, a próxima aula, a aula do mês que vem, eu vou falar sobre o banner. O banner aumentou um pouquinho de tamanho, então vamos ter mais espaço ainda para colocar os textos lá. Formatação do banner, vocês sabem que é um pouco chatinha, né? Quem fez já tem essa ideia. Mas tendo mais espaço, fica menos ruim de poder editar, tá bom? Então, o mesmo esquema sobre a escrita do mini artigo. Então, o mini artigo contém título e subtítulo, lógico, se não houver subtítulo, não vai colocar o subtítulo ali, né? Nome dos alunos, tanto para quem faz individualmente quanto para quem faz em grupo. Lembrando que esse semestre ainda é aquele esquema, pode-se fazer individual, pode-se fazer em dupla e pode-se fazer em trio, apenas, tá? Não são mais permitidos trabalhos com 4 alunos. Então, quem, por exemplo, tiver um grupo de 4 alunos aí, dá para dividir e fazer dois trabalhinhos, tá? Resumo e palavras-chave, aquele resuminho mais curto. A introdução, os capítulos, independente do número de capítulos, considerações finais e as referências, certo? Bom dia, Jefferson. Perdeu hora hoje, hein?
Então, essa é a estrutura do mini artigo para quem vai fazer o mini artigo. Nesse caso aqui, só a Juju, porque a Liege e o Jefferson já estão fazendo o artigo do TCC, que vai ser transformado em banner. Jefferson, só não esquece aí, nome completo, curso e semestre, tá bom? Então, essa estrutura vocês já conhecem. Embora o mesmo esquema aí da estrutura embora o esquema seja o mesmo dessa estrutura desde o semestre passado, quem for fazer o mini artigo, por favor, pegue o arquivo deste semestre, tá bom? Que está disponível lá na plataforma, tá? Acho que uma coisinha ou outra eu mudei, um espaçamento ou outro eu mudei, para poder caber mais coisa aí. Então, vocês peguem o modelo desse semestre, tá bom? Que aí fica mais fácil aí de vocês entenderem. Então, essa aula eu dei faz pouco tempo para o pessoal do TCC, em relação às citações, né? Citação de um trabalho científico é a menção de alguma informação extraída de outra fonte. Então, vocês têm, inclusive, aí como citar essa referência, né, nessa citação. Essa citação foi extraída das normas da ABNT, normas brasileiras, então a ABNT, NBR 10520, de 2002, página 1. As normas da ABNT, elas são feitas em vários arquivos. Então, tem um arquivo que trata só de citações, tem um arquivo que trata só de referências, tem um arquivo que trata só de introdução, um arquivo só de resumo, um arquivo só de abstract, e assim por diante. Então, geralmente são documentos curtos, acho que 3, 4 páginas, 5 no máximo, dependendo do tópico que a ABNT vai tratar, tá? Então, as citações de um trabalho científico é quando a gente colhe informação de outra fonte, né, um material, um documento, para esclarecer, reforçar ou ilustrar aquilo que a gente está falando, porque o nosso trabalho ele é baseado na paráfrase, né? Então, vocês interpretam o que vocês leram, né? E aí escrevem com suas palavras. E em algum momento do texto vocês vão colocar uma citação direta, né? Porque a paráfrase já é uma citação indireta que a gente fala, né? Então, a citação indireta ou paráfrase é aquela que a gente escreve com as nossas próprias palavras. E a citação direta ou paráfrase não é apenas troca de palavras da frase do autor, tá? Então, quando a gente fala em paráfrase, a leitura de todo o documento, de todo o material que vai ser consultado, precisa ser feita, tá? Para vocês poderem depois parafrasear corretamente aquilo que o autor está falando, porque isso também tem muito do nosso ponto de vista nessa interpretação, tá? Então, vocês leem, interpretam o que o autor está falando e aí colocam com as palavras de vocês, tá? Quem chegou aí não estou conseguindo ver, mas coloca aí o nome completo, curso e semestre. E bom dia. Então, para a gente fazer a citação no trabalho científico, essas citações elas precisam ser claras para que o leitor do trabalho ele consiga entender o que você está escrevendo sobre aquele tema, né? E também essas citações elas precisam estar nas normas, porque os leitores lá na listagem final de referências a Lari, bom dia, Lari, pode procurar, pode querer se aprofundar mais naquele texto, então buscar aquele texto na íntegra para ler no momento posterior, tá? Então, todas as fontes de onde foram extraídas as ideias e os trechos citados no artigo têm que ser referidas. Caso contrário, pode configurar em plágio, que vocês já estão acostumados, que eu falo isso desde sempre, né? Então,
Se por acaso tem dúvida em colocar alguma paráfrase e achou que está muito parecido com o que o autor escreveu, às vezes compensa fazer uma citação direta, referenciada corretamente, para poder dar conta disso, tá? Se tiver alguma dúvida pontual sobre, ai, professora, meu trabalho eu fiz em paráfrase, fiz as citações diretas, certinhas, mas você não quer dar uma olhada para mim para ver se não tem nada que configure plágio? Manda para mim que aí eu dou uma olhada e retorno para vocês, tá bom? Então, os tipos de citação. Citação indireta é a transcrição literal, transcrição direta, citação direta, eita. É a transcrição literal da informação. Então, é a cópia fiel do texto. É o famoso copia e cola, que é quando eu, como autor do trabalho, opto por escrever, transcrever uma parte do texto que eu li exatamente como está lá. Até se por acaso vai que exista um erro de digitação naquele livro. É muito difícil, mas pode acontecer, tá? Às vezes o livro, o material consultado, ele foi escrito nas normas antigas de ortografia, então tem palavra que não tem mais acento, por exemplo, mas a gente coloca exatamente como tá lá, tá? Então, nesse caso, precisa constar sobrenome do autor, ano de publicação, as páginas da fonte consultada, dependendo do arquivo, o volume ou até mesmo as seções, tá? Mas o básico é sobrenome do autor, ano de publicação e página da qual a citação foi retirada. Nesse caso, nós temos dois tipos de citação: citação direta de até 3 linhas, a gente estrutura de uma forma, e citações diretas com mais de 3 linhas, a gente estrutura de uma outra forma, tá? Citação direta de até 3 linhas, ela deve ir entre aspas, tá? Então, aqui nós temos dois exemplos. Um exemplo que é a frase tem apenas a citação direta de até 3 linhas. Então, entre aspas, vocês colocam. Então, nesse primeiro exemplo, vocês têm o autor no final do texto, fora do texto que a gente fala, que é entre parênteses, sobrenome do autor em letras maiúsculas ou caixa alta, ano de publicação e número de página. A segunda já é uma citação direta com o autor inserido no texto. Então, segundo fulano, ano de publicação, número de página, abre aspas, isso e aquilo, fecha aspas, ponto final, tá? Então, esses são dois tipos. Vocês já estão acostumados, vocês três, por conta dos trabalhos do semestre passado e também Liege e Jefferson em relação ao TCC, tá? Então, essa parte eu vou passar mais rápido aí, tá? Eita, pronto. Então, citação direta também é o fragmento exato daquele texto que eu consultei, mas se ela tiver mais de 3 linhas, vai escrita num só bloco, abaixo do texto, com recuo de 4 centímetros da margem esquerda, terminando no mesmo alinhamento da margem direita. E aí a gente muda tamanho de fonte, que de 12 vai para 10, independente de ser Times ou Arial, estamos trabalhando com Times, né? Que lembra que eu falei do esquema da Times, é uma fonte menor, cabe mais coisa, é uma fonte mais formal. Aqui a gente não utiliza aspas, o espaçamento entre linhas é simples e é obrigatório, lógico, inserir o número da página de onde foi retirado o texto. E aí as citações diretas com mais de 3 linhas, geralmente elas são feitas nesse esquema. Então, a gente faz uma frase antecedendo a citação direta, né? Então, nesse caso aqui, de acordo com o estudo realizado por Sievers, ano de publicação, número da página, pondera-se que, e faz a citação, tá? Citação direta. Tem outros modos de fazer essa citação. Colocar apenas o autor, o ano de publicação e a página aqui ao final da citação, tá? Ou
citar duas vezes, né? Então, a gente pode fazer assim, ó, de acordo com o estudo realizado por Sievers em 1990, pondera-se que. Aí escreve o que o Sievers falou, e aí finaliza com Sievers, em caixa alta, vírgula, ano de publicação, vírgula, número de página, fecha parênteses, ponto final, tá? Mas para que termos mais trabalho? Coloca tudo no lugar só, de preferência antes de fazer essa citação direta, tá? Lá no arquivo, nós temos um exemplo de citação direta, lá no arquivo, no template do mini artigo. Então, vocês, Liege, Júlia e Jefferson, já sabem como fazer isso, mas os outros colegas vão assistir depois esse vídeo para poder se inteirar dessa situação, tá? Citação indireta, transcrição conceitual ou paráfrase, como eu já disse, é a interpretação daquilo que você leu e escreve com as suas palavras. Nesse caso, a gente não precisa colocar número de página, tá? Então, a gente lê um trabalho, lê um artigo, lê um livro, um capítulo, uma monografia, uma tese, uma dissertação e interpreta, escreve com as nossas palavras. Então, esse primeiro exemplo traz o autor dentro do texto, de acordo com fulano de tal, ano de publicação, e aí vocês colocam a paráfrase. Esse Robbins aqui também, nesse caso, poderia vir aqui no final. Então, por exemplo, há técnicas que as empresas podem usar para um estímulo da criatividade individual e grupal na formulação de alternativas criativas durante a tomada de decisões, vírgula, de acordo com Robbins, tá? Dá para a gente mesclar aí. E o outro exemplo é colocar o Robbins ao final da frase fora do texto. Esse fora do texto a gente fala quando o autor vai entre os parênteses. Você não quer citar o nome do autor ali na transcrição, mas ele tem que estar lá. Então, a técnica entre parênteses, Robbins, 1990, tá? Citação de citação é onde a gente usa a palavra apud ou apud, tanto faz, tá? Apud é uma palavra latina que significa citado por e deve ser apresentada em itálico, porque é uma palavra estrangeira, tá? Então, o apud significa citado por. Então, quando vocês tiverem dúvida de como fazer a citação, lembra, não sei o que lá, citado por, no lugar do apud. Aí vocês vão entender quem vem primeiro, quem vem depois, mas nós vamos ver aqui, tá? Então, quando a gente não tem a possibilidade de acessar um documento original, a gente coloca o citado por, o apud, tá? É lógico que quanto mais obras originais vocês citarem no trabalho, mais configura ele científico. Principalmente o pessoal que está fazendo TCC, tá? Dificilmente nós vamos colocar citado por. Algumas coisas nós vamos colocar, mas o trabalho não pode ser baseado só no apud, só no citado por, tá? Então, nesse caso, a gente cita primeiro o sobrenome do autor do documento que não foi consultado, que a gente não teve acesso, seguido da expressão apud, e depois o sobrenome do autor, data e página do documento que realmente a gente, consultou, tá? Nesse documento não consultado, às vezes eu tenho apenas o nome do autor, não tenho o ano de publicação nem a página, tá? Então, se eu não tiver, eu não coloco. Mas se eu tiver, é legal colocar, tá? Então, esses são alguns exemplos. Então, o primeiro é uma citação direta curta, tá? Que vai, entre aspas, o ensino gramaticalista abafa justamente os talentos naturais, incute segurança na linguagem, gera aversão ao estudo do idioma. Então, isso daqui, quem já teve a aula ali no TCC, sabe que isso aqui é omissão de citação, que nós vamos falar daqui a pouco. Então, autor que eu não tive contato com o documento, ano de publicação, página da qual foi retirada essa citação, e o apud, o outro autor que eu consultei, ano de publicação, número de página. Então, ficou Luft, 94, página tal, citado por Banho, 2004, página tal. É só lembrar que
a data do que vem antes do apod tem que ser menor do que a data que vem depois, porque não dá para o Luft ter citado o banho 2004, tá? Exatamente o exemplo que eu dou nas aulas de TCC. E aí tem outras formas de fazer essa citação, tá? Então, nesse último exemplo, pode ser que em algum momento eu não tenha nem ano de publicação, nem página daquele autor que eu não consegui consultar. Então, eu só coloco o nome dele, tá bom? Lógico que se vocês tiverem dúvida, vocês vão falando aqui para mim, mas acho que não é o caso. Principalmente a Liege e o Jefferson, que já estão saturados desse tipo de aula, né? Citação de citação indireta, outro exemplo aqui, segundo fulano, ano de publicação, página tal. Citado por outro autor, ano de publicação, número de página. E aí, como é uma citação de citação indireta, uma paráfrase, ela não vai entre aspas. Nesse exemplo, nós temos ano e página. Como é uma citação direta, não é obrigatório ter página. Podia ser feito assim, segundo Blalock, 1966, Apo de Salomon, 1974, piriri, 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 né? Se você falar que você tá perdido, Jefferson, você vai apanhar. Porque, gente, ó, a Liege já sabe, mas Júlia, o Jefferson já entregou os capítulos do TCC, sendo que os capítulos podem ser entregues até quando mesmo? Até a semana que vem, né? Até dia 10, dia 11. Nem vem não, viu? É, tá, adora me zoar, viu? Adora, adora. Só vou deixar zoar porque tá CDF, senão não ia deixar zoar também. Então, omissão de citação. Quando eu não quero, por algum motivo, não é importante por algum motivo, colocar aquela citação direta que eu escolhi, eu faço a omissão entre colchetes. Então, dentro dos colchetes tem reticências. Então, temos dois exemplos aqui: omissão no início e no fim da citação e omissão no meio da citação. Então, onde há os colchetes com as reticências, quer dizer que tinha outras partes do texto que eu não quis colocar, tá bom? Que eu não achei necessário por algum minuto, por algum momento, colocar. Falei minuto porque nós temos agora 8 minutos e meio para essa reunião, tá? A gente vai precisar, acho que, da segunda. E aí eu faço a referência, referencio corretamente. Então, se é uma citação direta, eu coloco sobrenome do autor, ano de publicação e página. No meio da citação, a mesma coisa, tá? Às vezes essa omissão de citação pode ser que confunda um pouco a gente, porque eu preciso ter certeza se daquele bloco de citação que eu quero colocar no meu texto, se realmente aquele pedaço que eu quero omitir não é importante mesmo, tá? Então, vejam bem, analisem bem antes de decidir fazer omissão de citação, tá? Às vezes, realmente, vocês não querem focar. Às vezes, a citação fala, nesse bloco, fala aquilo que vocês precisam, mas às vezes traz alguma informação que no trabalho de vocês não vão citar. Lembra que eu sempre falei? Tudo que tiver lá no texto precisa ser explorado. E que você não quiser explorar, você nem põe. Então, às vezes, você não quer colocar algum ponto específico, então você não põe. Aí sim, você faz a omissão de citação. ênfase e destaque em citações. Se eu preciso enfatizar algum trecho da citação, a gente destaca indicando alteração como grifo nosso, se foi você, como autor do seu artigo científico, que fez isso. Já se essa citação que você escolheu colocar no trabalho já tem grifado pelo autor daquele material, aí precisa estar escrito grifo do autor, tá? Então, quem colocar aí o grifo do autor ou o grifo nosso, precisa deixar em negrito. Então, esse primeiro exemplo
tem grifo nosso, quer dizer que o autor que escreveu, que colocou essa citação direta no trabalho dele, grifou essa parte aqui que achou importante. Já a segunda é grifo do autor, que é uma citação que eu escolhi, mas que já tem esse grifo do autor, tá bom? Quem chegou? A Raira. Bom dia, Raira. Tudo bem? A Raira também já tá craque aí no TCC, né? Embora a Juju esteja terrível, não esteja no TCC, Juju já sabe fazer bem também, e também isso aí vai prepará-la para o TCC. Tudo bem também, Raira. Então, daqui a pouco termina, já que você entrou agora, daqui a pouco termina, temos 5 minutos aqui nessa primeira reunião, daqui a pouco a gente entra de novo, tá bom? Então, bora lá. Eu, particularmente, não curto esse grifo nosso, tá? Como a citação direta, ela serve para implementar aquilo que eu já falei antes, eu acho que é interessante, ou antes ou depois, a gente dar um toque, assim, né? Então, coloca aí. Os conhecimentos de administração obtidos pelos americanos e traduzidos para os brasileiros, em geral, com um certo atraso, são de menor utilidade que os obtidos localmente. Então, salientando o que foi citado por Beckley em 99, é importante saber que os conhecimentos do contexto da administração têm maior utilidade se forem obtidos localmente pelo fato disso, disso, disso e disso, tá? Então, prefiro assim, mas dá para fazer dessa forma também. Observações em relação às citações é que essas citações sempre devem ser indicadas por autor data, então autor ano de publicação, e quando a citação pertencer a 2 ou 3 autores, a gente menciona o sobrenome de todos os autores em ordem, na ordem que eles aparecem na publicação. Então, se for até 3 autores, eu coloco o nome de todos. Então, exemplo aqui, citação com o autor, eu ponho só o nome do autor, ano de publicação. Nesse caso aqui é um exemplo de citação direta. Então, a gente coloca o número da página. Se for a citação com 2 autores, eu coloco do jeitinho que está lá, segundo fulano e fulano, mesma coisa, ano de publicação e número da página. Aqui tem 2 modos de fazer essa citação. Se for com 3 autores, aí assim, ó, volta aqui nesse. Então, volta aqui, ó. Não, o que eu fiz? Eu diminuí o negócio. Talvez era cabeçuda. Então, volta aqui, nos 2 autores. A partir do momento que eu tenho 2 autores, no texto, então, segundo fulano e fulano, então eu coloco o ezinho para falar que são os 2 juntos, tá? Se eu colocar esses autores fora do texto, ou seja, nos parênteses, né, ao final do texto, eu separo não com e, para falar que eles estão juntos, mas eu coloco ponto e vírgula. Então, Carvalho, ponto e vírgula, Gil Pérez, aí sim, vírgula, 2000, vírgula, espacinho, P, ponto, espacinho, 42, tá? Mesma coisa aqui nos 3 autores. Observe que os 3 autores que estão juntos, eles estão separados por ponto e vírgula, tá? Então, Bernardo, olha, eu acho que foi a Liege que escreveu esse texto aqui, ó. Bernardo, ponto e vírgula, Nobre, ponto e vírgula, Jatene, vírgula, ano de publicação, página da citação, tá? E se for no texto corrido, aí a gente faz a junção desses autores, né? Para mostrar que esses autores estão juntos pelo ezinho, tá? Então, estudo realizado por Bernardo, vírgula, Nobre e Jatene, parará, parari, parari, parará. Certo?
Citações com mais de 3 autores, a gente não coloca o nome do quarto autor em diante, a gente utiliza a expressão et al, que significa et ali, ou et al, tá? Então, essa citação vai como fulano de tal, et al, ano de publicação, número da página que foi retirada, piriri, 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 tá? Lógico, se for uma citação direta, você vai colocar o número da página, senão você só vai falar. De acordo com Costa Júnior et al., 1983, é fato que não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei das quantas, tá? Quem chegou agora que eu não vi aqui, por favor, colocar o nome completo, curso e semestre. E nós temos 1 minuto, nós vamos para a próxima reunião daqui a pouquíssimo, tá bom? Mais uma coisa aqui, os sobrenomes que finalizam com júnior, filho, neto, sempre deve vir acompanhado do sobrenome anterior. Então, aqui não seria correto se eu colocasse apenas júnior et al, tá? É muito difícil, mas existe sobrenome júnior. Muito difícil, mas existe, já vi. Mas em relação a isso, o Ricardo. O Ricardo também está acostumado com o TCC aí. Já viu essa aula, viu, Ricardo? E aqui, então, a gente tem que colocar o sobrenome e essa junção aqui, que eu já falei na aula do TCC, que eu nunca lembro o nome, que é um nome engraçado, um nome estranho, mas eu vou lembrar para falar nas próximas aulas, tá? Então, sempre colocar, quando eu tiver júnior, filho, neto, sempre colocar o sobrenome que antecede também esse autor.